Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 8 de junho, a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar de dados on-chain e a gente vai ver o que está acontecendo aí no longo prazo, porque ontem foi o dia do Panic Sell. Ontem a gente teve as pessoas desesperadas. Cara, recebi uma chuva de mensagem ontem, mensagens negativas do tipo que o mercado cripto vai acabar e várias coisas, e a gente vai falar tudo isso na análise de hoje, beleza? Bom, caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, primeiro passo para a gente começar aqui, a gente vai falar exatamente sobre como que funciona o ciclo do mercado e a idade que a gente tem das moedas. Bom, a gente sabe que se a gente olhar para a blockchain, a gente consegue traquear há quanto tempo o Bitcoin está parado dentro da sua carteira, quanto tempo ele está parado dentro da minha carteira. E olha só que louco, cara. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê que tem um ciclo muito claro que acontece. Ciclos que a gente chama de acumulação e ciclos que a gente chama de distribuição. Olha só, esse gráfico amarelo que a gente tem aqui embaixo é exatamente as moedas que têm mais de um ano parado nas carteiras. Olha como que a gente tem um ciclo muito claro acontecendo no Bitcoin. O ciclo ele é distribuição dos investidores, quando a gente vem constituindo novos all-time highs, e a partir do momento que a gente entra em uma fase mais profunda ali, ó, de um bear market, olha só, quando a gente começa a entrar em patamares onde o preço já caiu bastante, já começa a se encontrar descontado, a gente começa a ter acumulações desses investidores. A gente vê que as moedas ficam paradas há mais de um ano. Olha que louco, até mesmo antes do topo que nós tivemos em 2019, a gente teve essas moedas diminuindo. Ou seja, isso daqui mostrou um pouco que esses investidores do longo prazo, eles estavam realizando um pouco de lucro. E veja que eles começam a realizar antes da gente ter constituição de topo do mercado. Isso daqui foi um topo periódico que a gente teve em 2019, não foi um topo cíclico. Se a gente pular isso daqui, a gente vai ver que seguimos uma acumulação dessas moedas com mais de um ano parado, até a gente chegar novamente em um novo all-time high, mesma situação que a gente tem aqui atrás. E esses investidores eles começam a distribuir. Depois que a gente começa a ter um bear market, depois que a gente começa a ter o preço descontado do ativo, a gente volta a ter o quê? A acumulação desses investidores, a acumulação dessas moedas com mais de um ano parado. Veja que no patamar que nós estamos hoje, a gente não tem sinal de distribuição desses players, ou seja, nem um topo periódico como que a gente teve cá atrás, mostrando que os players haviam distribuído, a gente não tem essa distribuição periódica nesse momento. Bom, quando a gente olha isso daqui para ciclo de mercado, eu vejo para mim uma resposta muito clara que esses gráficos estão me mostrando. Esses gráficos estão falando para mim que os investidores estão achando que o preço do ativo tá bom para eles poderem comprar e tá bom para eles poderem acumular. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que tem 0,68, que é exatamente o resultado que a gente tem aqui na data de hoje. 0,68 significa que 68% do supply circulante tem mais de um ano parado na mão de investidores de longo prazo, parado na mão de investidores que teve uma paciência para segurar esse ativo durante um ano. Não importa o que aconteceu ao longo desse um ano, volta para trás um ano e você vai entender que ao longo de um ano a gente teve, a gente não teve já a Luna Foundation. A Luna Foundation foi um pouco antes. Mas a gente já teve 3AC quebrando, a gente teve FTX quebrando também, a gente teve elevação da taxa de juros, a gente teve várias coisas, conflito entre países. Bom, conflito entre países tem mais de um ano. Mas quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que os investidores do Bitcoin se mantiveram confiantes em comprar o ativo e segurar o ativo até a data de hoje. 68% do supply circulante está na mão dos investidores há mais de um ano.
não é por conta de uma noticiazinha de que a SEC vai deslistar simplesmente altcoins dentro da Binance US, tá? Não é dentro da Binance Global, muita gente está achando que é dentro da Binance Global, mas é somente aqui dentro dos Estados Unidos. E esses investidores não vão vender por conta disso. Sabe por que eles não vão vender? Porque eles não são amadores. Eles não operam por conta de notícia. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo na notícia. O que esses investidores eles olham é para ciclo de mercado. E não são investidores novatos que tentam acertar o olho da mosca. Não é investidor que está simplesmente esperando o preço certo para poder comprar. Olha só, eu conheço pessoas que não compraram Bitcoin em 16 mil dólares e nem em 15.500 porque estava esperando os 15 mil redondo. Já se passaram 6 meses que a gente bateu fundo no mercado e essa pessoa ainda continua esperando os 15 mil. Cara, tem um ano que eu tô comprando dentro do mercado e tô comprando pesado. E as minhas carteiras, elas são abertas, tá? Eu não falo para vocês simplesmente que tô comprando, escondo as minhas carteiras, escondo o capital, escondo... Não, cara. A galera de dentro da comunidade on-chain tem acesso à minha carteira do longo prazo. Vocês têm acesso agora à minha carteira que eu estou montando para o meu filho, onde eu estou fazendo compras DCA todas as segundas-feiras. Link está na descrição dessa carteira. Ou seja, eu exponho exatamente as minhas carteiras, porque aquilo que eu falo para vocês é o que eu faço, cara. E eu não vejo sinal algum dentro do mercado para a gente não acumular, para a gente não comprar o ativo. Eu vejo que o que nós estamos vivenciando aqui, cara, são oportunidades históricas, oportunidades que a gente teve lá em 2019, oportunidades que a gente teve lá em 2016 e exatamente nessas épocas ninguém queria esses ativos também. Aqui, durante todo esse período aqui, se falava muito que Bitcoin ia parar em $1.000. E por que as pessoas falavam que Bitcoin ia parar em $1.000? Porque a narrativa que existia na época é que ele ia vir visitar o topo anterior, o topo do ciclo anterior. As pessoas deixaram de comprar nos $3.000 porque acreditaram que ele iria parar em $1.000. E essas pessoas ficaram de fora do mercado ou tiveram que pagar muito mais caro depois, muito mais caro lá na frente. Bom, o que eu estou falando aqui para vocês não é exatamente o que eu acho, não é uma teoria que simplesmente, cara, eu estou criando ela, é o que os gráficos estão me mostrando. Olha só, o gráfico para moedas com mais de um ano. Se eu colocar o gráfico com moedas há mais de 2 anos, eu estou falando de investidores que ficaram esperando 2 anos, estão acumulando durante 2 anos. Olha qual foi o comportamento desses investidores. Distribuíram lá em 2018, acumularam também durante o ciclo que nós tivemos de alta, fizeram uma pequena distribuição aqui ó, no topo do mercado, se mantiveram estáveis ao longo do bear market e quando a gente olha para o que está acontecendo, moedas há mais de 2 anos estão subindo sem freio. 55%, olha só, 0,55%. 55% do supply, cara, tem mais de 2 anos parado na carteira de investidores. E não são investidores que estão olhando para gráfico intradiário. Não são investidores que estão simplesmente, ai, mas ontem o preço caiu, ai, mas hoje o preço está subindo. Ai, cara, não é esse tipo de jogo. Eu já comentei com vocês, a gente tem 5 tipos de investidores: scalper, day trader, swing trader, position trader e investidores. Investidores olham para ciclo, olham para oportunidades de longo prazo. O cara tem paciência suficiente para esperar 2, 3 anos para efetuar compras e compras e compras durante um longo período até ele enxergar uma oportunidade de realização de lucro e ele sair fora do jogo. E a gente tem a oportunidade de conseguir traquear tudo isso daqui. Olha só, a gente olha para a blockchain e a gente consegue ter todas essas informações. E aí, infelizmente, muitos investidores criptos
só usam o price action, só usam exatamente essa teoria que a gente tem sobre o price action, porque saca só, o price action, ele é uma técnica que nós temos, que Charles Dow desenvolveu, é uma técnica muito forte e uma técnica que funciona muito, mas saca que essa técnica do price action, ela é a única ferramenta que a gente tem dentro do mercado tradicional, ou seja, até a existência da blockchain, a única maneira que a gente tinha de analisar um ativo era através do price action, então a gente tomava decisões em cima do price action. Depois que a gente constituiu a blockchain, e se você está no meio de cripto e você não olha para a blockchain, cara, você está de brincadeira na tomateira. É mais fácil você analisar ativos tradicionais se você olha só para price action. Price action é super válido, mas você olhar só para ele é um erro, cara. Você está simplesmente usando 20% do potencial das suas análises. Porque saca só, quando o Charles Dow constituiu o price action, você vai ver que se você estudou a teoria de Charles Dow, ele falava que observando comportamentos que a gente tinha, ele identificou padrões. E através disso a gente constituiu todas as regras de análise do mercado e exatamente essa análise que a gente tem é uma maneira que a gente tem de achar comportamentos humanos. Só que você não tem a certeza se aquele comportamento ele está acontecendo. Por exemplo, a gente tem a teoria de Wyckoff, que é a acumulação e distribuição. Você consegue olhar para o price action e identificar o padrão, só que você não sabe se aquilo realmente está acontecendo. E se você usar aquilo que as criptos nos dá de melhor, que é exatamente a blockchain, você consegue ver se aqueles padrões eles estão realmente acontecendo ou não. Você consegue ver o que é uma fase de distribuição do ciclo, você consegue ver o que é uma fase de acumulação do ciclo, cara. Ou seja, deixar de fazer análise on-chain é ficar de brincadeira na tomateira. E aí muitas pessoas falam, pô Gui, mas você está acumulando há um ano, por que você tem tanta confiança assim? Estou comprando Bitcoin desde os $22.000, hoje vocês sabem que eu tenho posições, cara, de R$70.000 aberto em Ether nos últimos dias, que eu comprei Ether a $1.830, 7 Ethers, isso daqui eu mostro para vocês todos os sábados, e cara, eu tenho essa confiança de nesse momento estar exposto dentro do mercado, não é porque eu acho que vai acontecer recessão nos Estados Unidos, não é porque eu acho que vai diminuir taxa de juros, cara, não é por nada disso, é porque os dados estão me mostrando que os investidores estão acumulando. Não é simplesmente uma teoria maluca, cara, é simplesmente o que os números estão me mostrando. Eu nunca falei para vocês, mas eu vou comprar nesse momento porque fulano, ciclano, beltrano tá comprando, porque as baleias estão distribuindo, porque... Cara, eu nunca falo isso, eu mostro através de dados para vocês, beleza? E a gente olhando para dados, a gente vê que, cara, por longo prazo, a gente está em megas oportunidades diante da nossa frente. Muito se fala sobre os $10.000, como lá atrás muito se falou. Na verdade, hoje pouco se fala sobre os $10.000, tá? Sendo bem direto para vocês, tem poucas pessoas que ainda acreditam nos $10.000, mas lá atrás a gente tinha uma narrativa muito forte falando dos $1.000 em 2018, depois essa narrativa acabou morrendo. Hoje tem uma narrativa mais fraca, né? Já se teve uma narrativa mais forte de que a gente ia parar lá nos $10.000, $13.000, $12.000, é tudo a mesma coisa. E só que essa narrativa ela vai morrendo aos poucos. E sabe por que essa narrativa ela vai morrendo aos poucos? Porque quem está falando dessas regiões de $10.000 está olhando somente para price action, ou está achando que a gente vai chegar lá. Porque se esses investidores aqui, se 68% do supply continuar comprando, continuar envelhecendo, se a gente continuar vendo essa porrada aqui de bitcoins parados há mais de 2 anos, a gente não vai parar em $10.000. A gente vai subir, porque os investidores estão
comprando, os investidores estão acumulando. Saca só, se a gente olha para volumes de outflow das exchanges, que é volume de retirada de cripto das exchanges, olha o que a gente está tendo no Ether. Olha esse volume que a gente tem, essa barra verde aqui embaixo, esse volume de retiradas de Ether de dentro das corretoras, e isso daqui não é de dentro da Binance, não é por conta do FUD da Binance. Esses Ethers estão saindo de dentro da Coinbase, e eu já mostrei isso daqui para vocês ao longo dessa semana. Olha o volume de saída que a gente tem, volumes tão altos quanto a gente teve lá em Ether a $1.200. Volumes tão alto quanto a gente teve lá quando a gente bateu o fundo do Ether, lá nos $800, e logo em seguida a gente começou a ter essas remoções de Ethers. Dos últimos dias aqui que a gente está vendo, desde ali de dezembro de 2022, a gente vai ver que o volume que nós tivemos de saída nos últimos dias foi o segundo maior volume, só perdendo para o volume que a gente teve de saída no dia 10 de fevereiro. Ou seja, isso daqui mostra que os investidores estão acumulando os seus ativos, estão simplesmente colocando esses ativos na carteira e esperando oportunidades perfeitas. Olha só, se a gente olhar para Bitcoin em termos de saída, o número de saídas que a gente teve das corretoras antes mesmo de começar o FUD da SEC, olha só, a gente teve 2 dias de altos volumes de saída de Bitcoins das corretoras, que são volumes tão altos quanto os volumes que a gente tinha quando a 3AC quebrou, quando a gente entrou dentro da fase de capitulação. A gente só vai perder esses volumes aqui, obviamente, para depois que a FTX quebrou, e um pouquinho antes ali da FTX quebrar também, a gente teve grandes remoções. Por que a gente tem essas remoções de Bitcoin de dentro das exchanges? Cara, porque a gente vive em ciclo de mercado. Investidores não esperam olho da mosca. Investidores não ficam esperando preço perfeito. Investidores de verdade, eles estão dispostos a comprar ativos baratos e a vender ativos caros. Esse é um jogo de um investidor. Se você compra um cortador de grama por R$100 e você consegue vender ele por 200, cara, você está fazendo um investimento, você está multiplicando aquele seu capital. Você comprou algo barato e você está vendendo algo caro. Muitas pessoas conhecem, né, a teoria de que dinheiro faz dinheiro. E isso é real. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você consegue fazer. Sabe por quê? Porque você sempre vai aproveitar as oportunidades. Se o seu vizinho estiver vendendo o carro dele mais barato do que a tabela FIPE porque ele foi mandado embora e ele precisa se desfazer daquele carro, você vai comprar aquele carro, porque você sabe que está mais barato do que a tabela FIPE. E aí você vai ficar com aquele carro? Não, você vai simplesmente passar ele para frente daqui a pouco. Você compra um terreno, porque simplesmente as casas ainda no condomínio não foram construídas, espera 3, 4 anos e depois você vende uma casa construída, ou você vende o terreno que você comprou lá atrás, onde não tinha infraestrutura ainda. Esse é um jogo de um investidor. O investidor, ele sempre pensa em comprar algo barato e vender algo caro. E quando a gente olha para ciclos do mercado do Bitcoin, a gente vê que, cara, simplesmente a gente tem um indicador que vai gritar na nossa cara se o preço do ativo ele está barato ou se o preço do ativo ele está caro. É exatamente o MVRV, Market Value Realized Value. A gente consegue saber exatamente se estamos pagando caro em um ativo ou se estamos pagando barato em um ativo. Nossa, Gui, por que você comprou em $22.000? Por que você comprou em 20? Por que você comprou em 16? Porque simplesmente a gente estava na zona mais barata do MVRV. A gente estava em regiões onde o ativo me mostrava que o preço estava desvalorizado e nesse momento eu compro o ativo. Para o patamar que nós estamos hoje aqui, o preço do ativo está caro, $26.000? Óbvio que não, cara. Olha onde que o MVRV está. Ele está no mesmo nível que em 2019 a gente estava em $7.000. Se eu te perguntar, você queria ter comprado Bitcoin a $7.000?
Óbvio que você vai responder que sim, porque você sabe que essa parada chegou a custar 68. Hoje você pode achar que 26 está caro porque você está esperando 10. Só que esses 10, ele não vai chegar. E quando a gente começar a subir lá na frente, não sei onde vai ser o topo, não sei se o topo vai ser em 60, em 70, em 80, em 100, não sei. Não consigo prever o futuro e não gosto de cravar o olho da mosca. Então eu não sei aonde vai ser o topo. Eu sei que no dia que o topo chegar, eu vou descobrir. Mas eu sei que 26 é barato quando eu penso lá na frente. Quando eu penso no MVRV, ele está esticando, mostrando que o ativo está extremamente caro. Beleza? Bom, se a gente olhar para o nosso price action do Bitcoin, a gente continua dentro da nossa lateralidade, dentro de uma zona de acumulação. Dentro dessa zona de acumulação, já comentei com vocês que a gente vai ter exatamente dias de alta, dias de baixa. A gente vai ter falsos rompimentos, falsos sinais, porque a gente está presenciando uma fase de acumulação. Enquanto o mercado não se direcionar, não tem o que a gente faça. Se a gente vier para baixo, se a gente perder a média de 200, aí a gente pode tomar proteções na nossa carteira. Aí a gente pode realizar lucro das compras que nós fizemos cá atrás, porque a gente vai entrar abaixo da média de 200 períodos, caso você tenha interesse em realizar lucro. Se não, simplesmente você também pode continuar holdando o seu ativo. Depende da estratégia que você tem, depende do foco que você tem. A gente tem a probabilidade de romper para cima. Na minha visão, a gente vai romper para cima. Não é à toa que, por isso, dentro dessa mesma fase que está acontecendo dentro do Ether de acumulação, eu comprei 70 mil reais em Ethers dentro dessa fase, exatamente dentro dos $1.800. Isso daqui eu mostro para você todos os sábados. Não ache que vai ser fácil romper essa região dos $2.000. É a resistência mais forte que o Ether tem do ciclo. Não ache que para o Bitcoin romper os $30.000 vai ser fácil. É exatamente a região de resistência mais forte que a gente tem do ciclo. Daqui para cima, só um louco para falar que não estamos em bull market. Daqui para cima no Ether, só um louco para falar que não estamos em bull market. Ou seja, na verdade, tem pessoas que vão acreditar que a gente não está em bull market, né? Porque se a gente olha para Apple fez um all-time high e as pessoas vivem falando que os Estados Unidos vai entrar em recessão. Apple fez um all-time high. Quem está apostando em um grande crash na bolsa americana perdeu uma valorização de Apple de 48%, perdeu 100% da recuperação do bear market que nós tivemos, porque a pessoa está acreditando em colapso da economia desde aqui. Se essa pessoa surfou esse movimento de alta e agora ela está vendendo, porque agora ela vê que sim, a gente pode ter uma recessão mais eminente, e ela conseguiu surfar toda essa pernada de alta, aí sim eu tiro o chapéu, porque foi uma pessoa que surfou 100% da recuperação de alta e depois o crash aconteceu. Não é uma pessoa que está simplesmente prevendo o crash desde aqui e a parada subindo. Desde o momento que você se torna um analista on-chain, eu falo tanto analista on-chain, desde o momento que você se torna um analista profissional, vai trabalhar para Rico, vai trabalhar para XP, vai trabalhar para o BTG, vai trabalhar para qualquer um dos institucionais. Se você for um analista e você trabalhar para qualquer um dos institucionais, eu quero ver você conseguir justificar que você ficou de fora de uma alta de recuperação da Apple de 100% porque os Estados Unidos vão entrar em recessão. Eu não sei se você sabe, mas a partir do momento que você se torna um analista profissional e não um analista só para você, um analista para outras pessoas, você tem que justificar duas coisas. Você tem que justificar os movimentos de alta e você tem que justificar os movimentos de baixa. Ou seja, você tem que estar dentro dos movimentos de alta e você tem que estar fora dos movimentos de baixa. Essa é a sua função como um profissional. Não é só ficar fora de um dos movimentos, não é só ficar fora de um bear market.
você tem que estar dentro de um bull market também. E quando a gente olha para o Bitcoin já subiu aí 100%. Apple já subiu, cara, recuperou 100% aí da queda que ela teve. Eu vou ficar brigando contra Apple? Eu vou ficar achando que o mercado vai colapsar e que tudo vai acabar e que, cara, olha só o que está acontecendo com a Microsoft. 100% do bear market já foi embora e está subindo mais rápido do que caiu. Subiu muito mais rápido do que caiu. A gente levou na Microsoft, olha só, até a gente cravar o fundo aqui, eu ainda vou considerar que nem foi um fundo duplo. Vou considerar até aqui, ó, a gente levou 346 dias de queda. Quando a gente olha daqui para cá, cara, em 200 dias a gente recuperou toda a movimentação. Quase metade do time a gente recuperou a movimentação. E as pessoas estão teimando contra isso. Cara, a gente não briga contra o mercado, a gente segue o mercado. Se um dia a recessão chegar, se um dia o crash chegar, a gente sai fora, porque do mesmo jeito que a gente entra no fundo, do mesmo jeito que a gente entra em uma fase de capitulação, a gente consegue sair de uma fase eufórica, de uma fase de desespero, de uma fase onde a gente vai iniciar mais uma pernada de baixa. Olha só, os gráficos, os indicadores nos mostravam topo em 2019. A gente tem vários gráficos que mostram isso, não só em MVRV, mas a gente teve vários gráficos, a gente teve NUPL também indicando que a gente estava em região extremamente sobrecomprado. Olha só o NUPL, já estávamos em patamares ali quase que de euforia também. Ou seja, os gráficos eles vão nos mostrar quando que isso vai acontecer, porque os investidores estarão saindo do mercado nesse momento, beleza? Bom, então a gente olha para tudo isso, a gente vê que Bitcoins continua saindo das exchanges, a gente vê que Ether continua dentro da sua mesma região de $1.800. A gente está, cara, se eu considerar a primeira vez que a gente flertou aqui, a gente está há 80 dias travados com preço dentro dessa região. E aí sabe o que eu acho muito louco? Porque Ether bateu $2.100 e hoje está custando 1.800. As pessoas falam que ele vai parar em $400, cara. Meu, a gente teve uma queda de 2.100 para 1.800. Olha só essa queda que a gente teve. E as pessoas se desesperam no mercado. A gente teve uma queda aqui de simplesmente 12%. Frente a uma pernada só de alta que a gente teve, eu vou considerar só a última pernada, de 50%. Normal devolver 12% de uma alta de 50%. Super normal. Isso, o mercado ele anda em ondas. Cara, eu quero ver aonde que está essa força vendedora que vai derrubar esse preço para $400. Porque já se passou 80 dias e não tem um fucking candle igual a esse. Não tem um candle que me mostra pressão vendedora. Olha isso daqui, como os vendedores estavam dominando o mercado, estavam derrubando o mercado sem dó. Olha a história desses candles. Aonde que a gente tem um candle aqui dentro vendedor? Aonde a gente tem um candle aqui dentro que vai me mostrar exatamente que os vendedores estão arregaçando o mercado para baixo? Não tem, cara, não tem volume de vendas dentro dessa região que nós estamos. Não tem por que eu acreditar que a gente vai parar em $400. E eu falo isso porque hoje de manhã eu abri o canal do Telegram, do meu Telegram, e cara, eu comecei a ver novamente as teorias da conspiração de que o negócio vai parar e que... E sabe, nesses dias, cara, você sabe o que eu sinto de verdade? Eu sinto dó. Dó de quem tá acreditando, dó de quem tá caindo em balela e de quem vai ficar de fora de toda essa movimentação de alta. Escreve isso. 2025, comparado com o patamar que nós estamos hoje, é extremamente descontado o preço. Se você ficar esperando acertar o olho da mosca, eu que sou um profissional, eu que sou um analista, eu que tenho 1 zilhão de indicadores diante da minha frente, eu que reporto para outras pessoas,
Eu que tenho um capital pesado dentro do mercado, não espero o olho da mosca, cara. Eu não quero ficar de fora de uma movimentação de alta, porque como eu te falei, quando a gente é um profissional, a gente tem que justificar as altas e as baixas também. Então, não vejo por que a gente ficar fora do mercado. Eu vejo que estamos diante de oportunidades que sim podem mudar a nosso patamar de vida nos próximos anos, mas simplesmente o que você tem que ter é paciência. Não vai subir amanhã. Bitcoin não vai bater $68 mil esse ano. A gente não vai fazer um novo all-time high em 2023. A gente não vai fazer nada disso em 2023. 2022 foi o melhor ano para a gente aportar dentro das criptos. 2023 vai ser o segundo e último ano para a gente aportar dentro das criptos. Porque depois que tiver euforia acontecendo dentro do mercado, aí todo mundo vai querer pular e agarrar o foguete que está subindo. A chance de você pular e agarrar a cauda, a chama do foguete e se queimar, ela é bem alta. Então tome cuidado para quem está esperando muito para achar o ponto perfeito para poder fazer as suas acumulações. E olha só, desde o dia que eu abri esse canal, eu prometi para mim mesmo que eu nunca iria falar o que eu acho e eu sempre iria falar o que os dados estão me mostrando e que eu iria ser 100% transparente com vocês. E, cara, nesses últimos tempos, eu mostro dados para vocês, eu abro a minha carteira para vocês, tenho carteira de médio prazo, operações de Ether que eu abro aqui para vocês gratuitamente no YouTube. Tem a carteira do meu filho que eu estou montando, tem a carteira de dentro da comunidade on-chain, que é uma carteira que eu venho montando desde julho do ano passado e eu venho gerenciando ela. Cara, simplesmente nesse canal é preto no branco. Eu mostro tudo que eu faço dentro do mercado, beleza? Se você quiser simplesmente aproveitar enquanto o foguete está em terra, eu acredito que seja uma excelente oportunidade, beleza? Eu estou entrando dentro do foguete. Eu não estou falando para você ou entre ou fique de fora. Eu estou falando para você o que eu estou fazendo. Eu estou comprando, eu estou acumulando os meus ativos para 2025, simplesmente desfrutar de todos esses investimentos, beleza? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí, porque eu tenho certeza que eu vou te trazer um mega conteúdo todos os dias da semana aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!